Você clicou neste vídeo porque você quer ter mais vida com Deus. E sem enrolação, eu fiz este vídeo para te ajudar a ter um devocional diário. Sim, todos os dias, lendo a Bíblia, orando e crescendo espiritualmente. É para isso que esse vídeo foi feito e foi pensando em você. Não tem como crescer espiritualmente sem ler a Bíblia todo dia. Eu sei que é difícil parar o tempo para poder ler a Bíblia, orar. Eu sei que a nossa vida é uma correria. Mas se eu te disser que 15 minutinhos só podem mudar a sua vida. É pouco? Sim, é pouco. Mas você começando com 15 minutos vai ter uma revolução interior e vai mudar a sua vida de forma maravilhosa. Prazer? Se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida e aqui nesse canal eu falo sobre as coisas simples do Evangelho, vivendo as coisas na simplicidade de Deus. E desde 2000 eu tenho tentado fazer as pessoas lerem a Bíblia diariamente e terem vida com Deus. A minha missão é essa. E vou dizer uma coisa para você, não tem como, tanto na teoria quanto na prática, não existe uma melhor maneira de crescer espiritualmente senão pela leitura bíblica diária e pela oração. Esse é o famoso devocional. E a partir de hoje, você vai fazer porque essa é a minha missão. Vem comigo, fica até o final desse vídeo, aproveita já para poder dar o like nesse vídeo porque vai te abençoar e nós vamos falar sobre isso que vai te abençoar agora. Antes, vamos definir o que é devocional diário. Existem vários conceitos. Se você buscar pela internet, nos livros, encontraremos várias definições. Mas eu gosto daquela que é tirar um tempo diário para poder estar com Deus através da leitura e da oração. Isso resume para mim o que é devocional diário. E qual é a importância de fazer o devocional diário, pastor? Por que eu tenho que fazer isso todo dia? Bom, existem várias explicações. Existem várias motivações, existem vários motivos, princípios para isso. Mas a paz interior que acontece na vida daqueles que praticam o devocional diário, que traz um alívio do estresse, uma intimidade maior com Deus, uma necessidade de buscar mais o Senhor, já é um importante ponto sobre a importância do devocional diário. Mas existem, inclusive, artigos científicos de universidades fora do Brasil, que pesquisando mostraram que quem faz todos os dias sua devoção, ou seja, leitura da Bíblia, oração, tem melhoria na qualidade de vida, melhoria na qualidade do sono e também na prática diária do viver. Então, nós já temos aí motivos para praticar o devocional diário, sem contar os motivos que nós temos na Bíblia. Não tem, gente, como crescer, não tem como eu saber mais de Deus se eu não conversar com Ele. E não tem onde eu saber mais informações acerca de Deus se não for nas Escrituras. Se eu não tiver um relacionamento diário com o Senhor, não parar o meu tempo com Ele, eu não vou crescer espiritualmente. Bom, a partir daí que nós entendemos a importância do devocional diário, o que é o devocional diário, eu quero que você comece a anotar a partir de agora, eu vou colocar aqui na tela, mas passos que você precisa fazer para conseguir fazer o devocional diário. Você viu esse vídeo porque você quer ter mais tempo com Deus. Já tentou várias vezes, mas nunca conseguiu. Vai desistindo, é a correria da vida. Eu te entendo bem, eu também já passei por isso. Mas o que eu vou te passar a partir de agora, coloque em prática, porque todos que ouviram o pastor, que seguiram o que o pastor está falando, até hoje estão lendo a Bíblia. Eu já tenho inúmeras pessoas que conseguiram ler a Bíblia, que fizeram passos simples. E o primeiro é separar um lugar. Mas o que tem a ver o lugar? O lugar é importante? Gente, o lugar para Deus é importante e para mim e para você é mais ainda. Eu vou te citar alguns exemplos bíblicos. Daniel, o livro de Daniel fala sobre o profeta Daniel. No capítulo 6, no versículo 10, nós vemos que quando Daniel soube de um edito que ia contrário à fé dele, ele vai para o seu aposento e abre a janela voltado para Jerusalém e o texto diz que ali ele fazia constantemente as suas orações. Ou seja, Daniel tinha um lugar para ele orar,
um lugar que ele tinha para se conectar com Deus. Claro, pela tradição judaica, pela tradição daqueles que estavam exilados na Babilônia, eles tinham um momento de adoração voltado para Jerusalém, para se conectar à terra que Deus deu a eles, o templo que Deus deu a eles também, e para poder refletir sobre tudo o que estava acontecendo na vida deles, que estavam exilados na Babilônia. Então, o lugar, o momento ali de Daniel tinha um lugar especial. Nós vemos também Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, vai até o Monte Moriá, uma orientação lá em Gênesis 22, para ele oferecer Isaac. Ele chegando lá no Monte Moriá, ele não precisou oferecer Isaac porque Deus proveu o sacrifício para Abraão, para um cordeiro morrer no lugar de Isaac. Tempos depois, Davi, quando ele tinha pecado contra o Senhor, promovendo um censo, nós vemos isso lá em 2 Samuel capítulo 24, Deus orienta que ele vá até a eira de Araúna para poder oferecer. E Davi compra a eira de Araúna, que mais tarde, em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, é onde Salomão construiu um templo no mesmo local. Ou seja, no Monte Moriá, que lá atrás foi onde Abraão, numa prova de fé, ia oferecer Isaac. E depois Davi comprou, e depois Salomão construiu o templo. Ou seja, será que o lugar não tem importância? Sim, gente, o lugar tem importância. Mas é por causa de Deus? Não, por causa de mim e de você. Por que o pastor manda você procurar um lugar na sua casa? O lugar é como se fosse... Sabe quando a gente tem um celular, né? O celular está aqui, o celular está aqui. E o celular tem lugares da casa que não pega bem o sinal, mas a gente encontra um lugar que pega legal o sinal. Então, tem lugares no mundo espiritual, e isso é de experiência própria, e com alguns exemplos bíblicos a gente pode meditar sobre isso, que a gente consegue se conectar mais com Deus. Deus ele está em todos os cantos, o problema não é com Deus, o problema é comigo e com você. Então, tem lugares da nossa casa que a gente consegue ficar mais conectado com o Senhor, ou seja, principalmente por causa de barulho, de ser confortável. Quer ver uma coisa que eu sempre falo? Por que para eu orar, passar 1 hora no joelho, eu tenho que orar no chão duro? Por que eu não posso usar uma almofada? Eu tenho uma almofada de oração. Por que eu tenho que ficar ali sentindo dor e me concentrando na dor? E aí, claro, pastor, mas eu consigo e eu não tenho problema. Tudo bem, continue colocando o seu joelho no chão, não te machucando. Mas se você pode colocar uma almofada, se você tem um lugarzinho que você se conecta mais com o Senhor, eu tenho um lugarzinho no sofá que eu consigo botar a minha cabecinha ali no cantinho, ali é como se eu entrasse em outra atmosfera, como se eu desconectasse do que está em volta. Por isso que o lugar ele tem uma importância. Porque se você for orar, por exemplo, no local que tem funk, que tem samba, que tem, ainda que seja músicas gospel, uma barulheira, você vai ter mais dificuldade. Então, o lugar ele tem a sua importância de estarmos separados. Lugar onde a gente vai conseguir conectar com o Senhor. Tem que ser um lugar especial, onde nós vamos encontrar com Ele todos os dias. E outra coisa principal, não seja religioso. Não fique cronometrando o seu tempo com Deus. Ainda que eu estou orientando aqui para você fazer 15 minutinhos, porque é para iniciante, mas não seja endurecido com as coisas do Senhor. Bom, só por essas informações aí eu já acho que já vale um like nesse vídeo. Mas tudo bem. Mas não é para sair agora não, ainda tem muita coisa ainda. Próximo passo. Eu encontrei um lugar da minha casa onde a minha conexão com o Senhor cai bem, eu consigo ficar à vontade com o Senhor, eu consegui separar uma poltrona, um banquinho, uma almofada, para não ficar doendo muito o joelho e eu me conectar com o Senhor. O próximo passo é o horário. Qual é o melhor horário? O melhor horário é o teu horário. Se você tem uma facilidade no teu trabalho, na tua escola, ou seja, na tua casa, de parar meio-dia, ninguém mexe com você, eu já tive isso no meu trabalho. Eu tinha uma sala que na hora do horário do almoço eu entrava lá, fechava, era a hora que eu produzia as mensagens, era a hora que eu pesquisava, era a hora que eu conseguia orar. Era um lugar que ninguém me interrompia. Então, o horário é aquele que você tem disponível. Mas para você que não tem, de repente, o local disponível, o horário, melhor dizendo, e você pensa assim, poxa, mas qual seria o melhor horário? Didaticamente, pedagogicamente, nos mostram que as primeiras horas do dia são as melhores.
Eu fiz isso durante muito tempo, gente. Eu tinha que acordar às 6 horas para ir para o trabalho. E aí, o que eu fazia? Eu acordava 15 minutos antes das 6 para poder ter um momento de oração e um momento de leitura da Bíblia. Então, o horário você define o melhor. Mas por que eu digo das primeiras horas do dia? Além de ser pedagogicamente, didaticamente melhor para a mente, que a mente ainda está fresca, você não vai ter nenhuma interferência. E quando começa o nosso dia, uma vez me perguntaram, pastor, por que o senhor manda as mensagens tão cedo? Eu falei assim, porque é o horário que eu tenho, porque depois que eu saio de casa, a minha vida não para, é uma loucura só. Então, as primeiras horas do dia, elas são melhores por causa que didaticamente está fresca, para poder ler, para poder se conectar com o Senhor, e também não estamos na correria do dia. Mas nós temos um texto também. Davi, no Salmo 5,3, diz, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti, a minha oração e vigiarei. Então, as primeiras horas do dia, elas são muito indicadas para poder buscar o Senhor. Ah, pastor, não consigo, eu sou da madrugada. Eu sou da madrugada, pastor. Então, faça de madrugada, filho, mas faça. Marque um horário, procure o melhor horário e determine que esse vai ser o horário de Deus. É um encontro. Sabe aquele corinho antigo? Eu marquei um encontro com Deus. Ainda bem que eu não sou cantor, né? Mas você entendeu. Então, marca um horário e não negocie esse horário. Então, você vai conseguir chegar lá e fazer o devocional. Beleza? Separando o lugar para se conectar com o Senhor, o melhor lugar para você estar com Ele, ninguém te interromper. Separando o teu melhor horário para você se encontrar com Ele. Então, você já preparou o ambiente. Pode se tocar a música, alguns gostam de usar música, não tem problema. Faça o que você sente à vontade. Faz da melhor forma de você. E você que de repente faz diferente, coloca no comentário aí como que você faz. Se você gosta de orar com música, se você gosta de ter um tempo com Deus, se você tem um jardim, eu gostaria de ter um jardim com um banquinho para sentar, ficar olhando a paisagem e ali conversando com Deus. Eu já tive essas experiências, mas não é o que eu faço diário. O que eu estou falando aqui é sobre o devocional diário, é aquela tua rotina diária com Deus. Então, separou o lugar, separou o horário. O próximo passo, nós não podemos começar o nosso devocional se não for por meio da oração. E eu aprendi isso novo na fé, que oração é um hábito. Quem ora todo dia sente falta quando ainda não orou. Então, nós precisamos construir esse hábito. Existem especialistas, estudos, inclusive livros, que 21 dias repetindo a mesma coisa se torna um hábito. Eu costumo orientar as pessoas a fazer 90 dias. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre leitura da Bíblia que aqui, no final desse vídeo vai aparecer para você. E quando eu falar sobre o próximo passo, você vai entender bem também. Então, 90 dias, esse hábito ele se solidifica. Então, não pode se abrir mão da oração para ela criar um hábito. E por meio da oração, você vai se conectar com o Senhor. E isso não pode sair da tua vida, porque um dos grandes problemas da oração é o praticar, é falar. Mas muitas pessoas falam assim, pastor, como falar com alguém que eu não vejo? Eu começo a orar, eu travo. Eu começo a falar e daqui a pouco eu estou com a mente perdida. Sabe por quê? A nossa vida é uma correria, a nossa mente é cheia de coisas, de informações, principalmente a tecnologia acelera muito a nossa mente. Mas eu vou te dar algumas informações e assim algumas orientações práticas para você fazer na oração. Primeiro, converse com o teu pai antes de pedir. Deixa eu pedir para depois. Conversa com ele. Começa a falar de você. Uma vez eu vendo um palestrante, ele disse assim, que não sabia orar, ele ainda nem tinha se convertido e falou assim, Deus, eu não sei se você me conhece, mas eu sou fulano e já me disseram que é para eu falar com você. E esse palestrante disse que começou a falar naquele dia, nunca mais parou de falar. Fale dos teus desejos mais obscuros. Sabe aquilo que você pensa e você não fala para ninguém? Sabe dos teus desejos da carne que você não compartilha com ninguém? Fala com Deus. Abra teu coração para Ele. Não fica dando rodeios. Fala assim, Senhor, aquele dia eu quis matar aquele homem que me fechou no trânsito.
A minha vontade era de sair, quebrar o carro dele, pegar e dar um montão de tiro nele. Essa é a realidade. Esses somos nós. Fale para Deus o que você tem vergonha de falar para as pessoas. Ele não tem vergonha de você, ele te entende. O texto bíblico diz que ele foi tentado em tudo. Ele conhece as nossas fraquezas. Então fale aquilo que só você sabe. Comece a falar de você. Abra o coração para o Senhor. Fale das tuas tentações, dos teus sonhos, do que você pensa fazer. E à medida que você vai ficando à vontade falando de você, você vai perceber que os 15 minutos vai ser pouco. Mas para aqueles que estão começando, os 15 minutos basta. Dá para você falar, principalmente, Senhor, eu estou aqui, estou querendo desenvolver meu devocional diário, me ajuda, vou ler o texto, me faz entender a Bíblia. Seja simples, porque Deus, ele é simples. Deus, ele te entende. Bom, já escolhemos o lugar, já definimos o horário, já entendemos que oração é conversar e principalmente falando de nós mesmos. Deixa para pedir depois, fala de você, tal. Nós vamos agora para o próximo passo, que é importantíssimo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, sobre leitura da Bíblia. Ao final desse vídeo aqui, você vai ter o link para poder chegar nele, se você ainda não assistiu, é claro. Se você já assistiu, aproveita para poder curtir esse vídeo aqui também. Mas o próximo passo é a leitura bíblica. Pastor, eu estou começando. Eu nunca fiz. O que eu faço? Faz um capítulo por dia. Pega ali, como eu sempre oriento, começa pelo Novo Testamento, Evangelho de Mateus, lê o primeiro capítulo hoje, marca ali um capítulo, amanhã você vai ler o capítulo 2 de Mateus, depois o capítulo 3, até chegar Apocalipse. Chegou em Apocalipse, acabei, pastor? Não, aí você vai voltar lá para Gênesis. Aí quando chegar lá em Apocalipse, já passaram 290 dias de devocional, mais do que os 90 que eu já falei no início desse vídeo. Você já vai estar familiarizado com a leitura bíblica, você vai ter mais facilidade de entender o Antigo Testamento. É por isso que eu não oriento as pessoas que estão começando a começar por Gênesis, porque a linguagem dos 50 primeiros capítulos da Bíblia, que é Gênesis, é legal, a história de Adão e Eva, aquelas coisas todas, mas vai chegar à frente, você vai se cansar com o Êxodo, Levítico, então, lá nos profetas, então, mas se você começar em Mateus, até chegar a Apocalipse 290 dias, você já passou quase um ano lendo Bíblia, quase um ano tendo devocional, orando ali, tendo seu tempo com Deus, você vai ter mais facilidade em entender Gênesis. Pastor, só um capítulo por dia, eu tenho um tempo para ler mais. Que leia mais, mas você que está iniciando, faz primeiro até João, Mateus, Marcos, Lucas e João, um capítulo por dia. Começa com 15 minutos. Sabe por que eu falo isso? Gente, teve várias pessoas que me pediram orientações para poder começar a buscar Deus. E aí, a primeira semana, falou, pastor, é muito light. Eu falei no domingo seguinte, a pessoa, é muito light, eu já comecei lendo 4 capítulos, já estou fazendo 1 hora. Passaram-se 2 semanas. Aquela pessoa deixou de fazer o devocional. Sabe por quê? Gastou sua energia toda. Devocional, vida com Deus, é um passo após o outro. Não tenta correr. É com paciência, é relacionamento. Lê um capítulo, passa o dia todo pensando. Devocional diário, ele é diário, não pode parar. É uma rotina, é um hábito. E à medida que você constrói o hábito, você vai crescendo na fé. Porque não existe, gente, não é a oração da irmã Doquinha, não é o congresso de avivamento, 7 pulos no Jordão, que vai fazer você crescer. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da vida com Deus. Mas vida simples, simplicidade do Evangelho, é todo dia você ter um tempinho no seu local, aquele horário ali sagrado, onde você vai falar com o Senhor de forma simples, vai ler a Bíblia, e aí você vai crescendo continuamente. Evangelho é simples, a gente que complica tudo. E dessa forma você vai crescer. Eu tenho um vídeo aqui, como eu já te falei, um vídeo sobre leitura bíblica. Vou deixar aqui o link, já te vejo lá daqui a pouco. Não sai daí não, assiste esse vídeo, porque também vai te abençoar.